Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, mais um estudo, do Livro dos Espíritos, que é a parte 2, tá? Do capítulo 7, que é Idiotismo e Loucura. Nós vamos estudar as perguntas da 371 a 378. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, tá bom? Nós vamos fazer hoje o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as coisas e todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade santa, na terra como em todo espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas e ajude-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades e livrai-nos do mal provindo do interior e do exterior, pois teus são o reino, o poder, a glória e a majestade, bênçãos e o amor para todo sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, graças a toda essa espiritualidade amiga que nos ajuda, graças ao nosso querido Luiz Sérgio, patrono do nosso grupo jovem, ao doutor Erma, toda a espiritualidade da Casa do Caminho. Ajude-nos que nós possamos interiorizar a nossa aula de hoje e que a gente tenha entendimento, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos lá. Vamos começar pela pergunta 371. Os Espíritos perguntam: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Kardec responde: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Então, Kardec quis nos dizer que eles têm uma deficiência. E essa deficiência deles é a dificuldade de comunicação. Vamos para 372. Que objetivo visa a providência criando esses seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? A resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. O que Kardec quis nos dizer? Isso é uma forma para que eles possam desenvolver o amor, para que eles possam desenvolver o carinho, Tem todo Deus, Nosso Pai, que é de amor e de misericórdia, está por trás disso tudo, para que ele possa se melhorar, não só ele, mas também como a família que o acolhe. Os dois lados, no desenvolvimento, do amor, do carinho. Então, isso também é para o lado familiar. Então, Deus, com a misericórdia dele, faz com que ele venha para que ele possa se melhorar. Aí também tem uma subpergunta. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm
muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Outra subpergunta. Importa-se a distinguir o estado normal do estado patológico? No primeiro, o moral vence os obstáculos a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo, de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, com os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Vamos ver o que Kardec nos responde, né? A resposta é a seguinte: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Subpergunta A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em procedente existência? Gênio quer dizer aqui um homem muito inteligente, dotado de muita inteligência. Um gênio em precedente precedente existência, certo, o gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. O que Kardec, gente, quis nos dizer com isso? Que Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nos dá inteligência. E essa inteligência, nós, ao invés de usarmos para o bem, a gente usa para fazer coisas erradas. Então, ele pode ser muito inteligente, mas usou a inteligência para fazer coisas erradas. Vamos para 374. Numa condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Kardec nos responde: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são provas de expiação. 375. Qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade recebe diretamente de suas impressões e diferentemente exerce sua ação sobre a matéria, encarnado, porém ele se encontra em condições muito diversas, na contingência de só fazer coisas de auxílio, né, dos órgãos. Tem situações, né, que não é do espírito. O órgão que vem com qualquer deficiência para que a gente possa ficar inerte. Mas o espírito, ele sabe. Mas ele não pode se manifestar. Certo? Vamos para 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Ele acha que ele cometendo o suicídio, ele vai se libertar dessa prisão, né?
ele se sente aprisionado. Então, aí vai ele tentar o suicídio para se libertar. Que nós sabemos que não é assim, não é mesmo? 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo e de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que lançara o sono. Essa perturbação, dependendo, né, do estado do espírito, né, dependendo dele, essa perturbação pode demorar muito tempo ou não, dependendo da evolução dele. Se ele já tiver algum entendimento, né, a perturbação vai demorar menos tempo. 378. De que modo a alteração do cérebro reage o espírito depois da morte? Como uma recordação, um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se fez mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quando mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente. Por certo tempo, dá a impressão dos laços que aquele o prendiam. Gente, o que Kardec quis nos dizer com isso? Na realidade, varia, né? Por mais para menos, dependendo, né, do estado de consciência da sua revolta, da sua vingança, se você for uma pessoa vingativa, né? E o espírito mais apegado se ele tiver menos apego, né, a tudo isso, e tiver mais entendimento, né, da sua prova, né, e da sua prova e do seu estado, será reduzido. Aí depende do espírito ter esse entendimento. Mas Deus, com a misericórdia dele, o nosso Pai, que é misericordioso, existe uma coisa que é assim maravilhosa. Ninguém, mas ninguém mesmo, fica sem o socorro e a ajuda de Deus. Ninguém. Por mais ignorantes que nós ainda estejamos. Isso é que nos consola, que nós sabemos que nosso Pai, com a sua misericórdia, Ele está sempre ao nosso socorro e está sempre nos dando ajuda. Nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje e peço a vocês que pensam, reflitam, dê uma lidinha nessas perguntas, né? E também busquem os estudos na nossa casa, que nós vamos ficar muito mais esclarecidos de todas as situações. Eu desejo a todos um ano de 2024 muito bom, com muita saúde, com muita paz, muita harmonia, que não nos falte a fé, que a gente continue firme na nossa fé, que nosso Pai está do nosso lado, nos protegendo, nos guiando e que tudo vai dar certo. Fique com Deus. Um beijo para todos.